Dando início à nossa aula de número 9, o nosso nono encontro, página de número 113, começando agora o capítulo de número 5, Filemon, a carta da reconciliação. É impossível, gente, questionar a forte ligação que existe entre essa carta e a carta que Paulo escreveu para a igreja de Colossos. Lendo Filemon, o leitor encontra facilmente personagens que aparecem em ambas as cartas. Temos em Filemon 3 personagens que se destacam. Primeiro, Onésimo, o escravo, Filemon, que era um fazendeiro e senhor de escravos, e Paulo, o apóstolo. São os 3 personagens principais da carta a Filemon. Onésimo, que era um escravo de Filemon, havia fugido, vocês conhecem a história. Sobre esse fato, temos 2 hipóteses. A primeira é que ele tinha roubado uma quantia em dinheiro de seu senhor Filemon, e a segunda é que Filemon enviou para Roma em uma missão, para visitar o apóstolo Paulo em sua prisão. Ao chegar em Roma, Onésimo fica deslumbrado e gasta todo o dinheiro do Filemon. Tem essas 2 possibilidades. Então, Onésimo se encontra com Paulo em Roma e ali ele aceita a fé em Cristo. Filemon tinha o direito dado por lei de matar Onésimo, mas Paulo intercedeu por ele nesta breve carta, a mais breve que o apóstolo escreveu, tornando-se uma carta, ou, como alguns a chamam, um bilhete de reconciliação. Então nós vamos analisar essa carta ou esse bilhete de reconciliação que Paulo escreveu para Filemon para resgatar, para salvar a pele do Onésimo, tá? E nós vamos ver o que acontece. Mas aqui a carta é carregada de amor de Deus, é carregada de reconciliação, há uma docilidade, há uma postura do Paulo com relação à preocupação com a alma do Onésimo, que é uma coisa extraordinária. É uma coisa que deveria, gente, eu digo no melhor sentido, não entenda como crítica. Esse amor, digamos, reconciliador, né? Ele deveria afetar, no bom sentido da palavra, todo o coração pastoral. Todo o coração pulsante de um ministro de Deus deveria pulsar nessa linha de também reconciliar aquele que está perdido, aquele que precisa de Cristo, aquele que está, digamos assim, clausurado ou envergonhado por causa dos seus pecados, que ele pensa que ele se torna uma pessoa irreconciliável, mas em Cristo é possível sim a salvação, é possível sim a reconciliação. Muito bem, Filemon, igreja, data, local da escrita, destinatário e estrutura da carta, tá? Então, Filemon era um homem rico que vivia em Colossos, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Ele era dono de escravos. Colossos era uma cidade importantíssima e fortemente desenvolvida, principalmente no comércio, pois ficava na rota comercial para o Oriente. Então, passava por tudo ali, né, gente? Filemon se entrega a Cristo e abraça a fé cristã, como resultado do ministério de Paulo em sua 3ª viagem missionária. Então, Paulo ganhou para Jesus o Filemon e também depois o Onésimo, tá? O apóstolo permaneceu 3 anos em Éfeso, onde Filemon o escutou pregando o evangelho. A importância de Paulo e seus ensinos foi fundamental na vida de Filemon, como também para o seu processo de salvação. Filemon 1:19 diz o seguinte, tá? Filemon, versículo 19. Eu, Paulo, do próprio punho o escrevo e pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. A igreja de Colossos reunia-se na casa de Filemon ou em uma de suas propriedades. E Arquipo, que pode ser um dos filhos de Filemon com Áfia, tinha algumas responsabilidades na congregação. Olha só o que diz Filemon, versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Olha que interessante. Tudo indica que Arquipo era o pastor da igreja onde o Filemon congregava.
E futuramente Onésimo também vai congregar, o seu ex-escravo agora, que vai se tornar mais à frente. Então essa pequena carta, gente, porém carregada com uma mensagem poderosa de compaixão e responsabilidade social do cristão, é levada até Filemão por Tíquico. A data da sua composição gira em torno do ano 60 a 62. Paulo envia Tíquico não apenas para levar a carta para Filemão, mas também para acompanhar o Onésimo. Olha que interessante que Elmer cita acerca desse ponto aqui. Nessa carta, Paulo procurou magnificamente trazer a compaixão cristã ao sistema romano de escravidão concernente aos cristãos. Paulo exortou a Onésimo a voltar para o Filemão e exortou a Filemão a receber Onésimo como um irmão em Cristo, não mais agora como escravo. Paulo pode ter estado com Onésimo em mente quando se dirigiu aos escravos e donos de escravos em Efésios 6, do verso 5 até o 8, e em Colossenses capítulo 3, do verso 22 até o 25, ambos os quais foram escritos na mesma época dessa epístola a Filemão. Então, aquilo que Paulo tratou de escravatura nessas cartas de Efésios e Colossenses, ele também está usando do mesmo peso e da mesma medida para tratar com relação a Filemão, o senhor de escravos, e o Onésimo agora, o escravo. Consideremos o texto sagrado lá de Colossenses 3, 22 e 25, que fala exatamente sobre isso que eu frisei agora. Aqui nós temos a estrutura, na página 115, da pequena carta de Filemão que Nielsen elaborou. Tem uma estrutura aqui, você pode analisá-la. 4 motivos para estudarmos a carta de Paulo a Filemão. Primeiro motivo, ela fala da natureza do amor de Deus. Por assim dizer, entenda a minha comparação, a carta de Filemão é o livro de Oséias do Antigo Testamento. Ali também está expresso o amor de Deus. Segundo motivo, ela fala de princípios de liderança. Terceiro motivo que devemos estudar essa carta, ela fala dos resultados da conversão na vida de alguém. E quarto motivo, ela fala de perdão. E nessa carta nós temos uma tipologia da obra redentora de Cristo. Observe, alguém disse que a carta a Filemão poderia ser chamada de Evangelho de Filemão, pois encontramos nesses poucos versículos uma ilustração da obra de Cristo, uma analogia como a obra da redenção. E aqui tem um quadro abaixo, tipologia da obra de Cristo, relacionado à carta de Paulo a Filemão. De um lado está um ponto e de outro lado está outro ponto, fazendo essa comparação. Vou citar apenas um. Onésimo se rebela e foge de Filemão. O pecador se rebela e foge de Deus. Olha a analogia. A segunda aqui. Paulo se encontra com Onésimo. Cristo se encontra com o pecador. É uma analogia. Tem alguns pontos aqui e eu chamo agora os pregadores que estão me vendo que pregam essa analogia que é maravilhosa. Essa tipologia, melhor dizendo. A compaixão na vida do líder é o caso que é citado acerca do Filemão, a forma com que ele deveria tratar agora o escravo que volta arrependido, o escravo que volta agora para reconciliação, o escravo que agora está querendo perdão de sua parte. Muito bem, vamos aqui na página 119, temos uma outra questão para nossa reflexão. Aprendemos o poder e a importância da compaixão nesta pequena, mas poderosa carta de Paulo a Filemão. Como você lidaria com uma situação semelhante, estando no lugar de Filemão? Uma pergunta. Você agiria da mesma forma? Você agiria da mesma maneira? Do mesmo jeito? Nós não temos aqui na carta a conclusão, como foi. Depois que ele voltou, olha, Paulo, aconteceu isso, o Filemão está assim comigo, Onésimo agora, Paulo está dessa maneira. Não, nós não temos esse resultado. Mas a questão aqui, como que você agiria? Você o perdoaria? Não sei o que ele levou, tem 2 sugestões no começo lá. O que você acha? Como que você agiria se você estivesse no lugar do Filemão? Você exerceria o seu direito dado por lei
de ter o escravo de volta? Ou você manifestaria a compaixão? Aquilo que Paulo falou. Eu quero que você receba agora o Filemon, o Onésimo, não como escravo agora, ele não é mais escravo seu, mas receba ele agora, Filemon, como teu irmão em Cristo. Não, por lei ele é meu escravo, eu comprei ele no mercado de escravos, eu paguei, eu gastei, então por lei ele é meu escravo. O Filemon poderia exercer esse princípio de lei, que ele tinha todo o direito, ele não estaria pecando. Mas agora é o seguinte, gente, agora Jesus entrou no meio, né? Jesus entrou no meio, ele está na vida do Filemon, ele agora está na vida do Onésimo, ele foge para Roma, mas se encontrou com Paulo, e Paulo pega ele e leva ele para Cristo, agora ele se transforma, e agora ele vai voltar. O Onésimo podia pensar, não vou voltar não, agora eu estou livre, em Cristo estou livre, eu já fugi, por que eu vou voltar? Mas ele volta. Ele volta e o coração do Filemon já está agora, por assim dizer, amaciado com a carta de Paulo. E você agiria de que maneira? Eu aqui agiria de qual maneira com relação ao escravo arrependido que está voltando agora? Qual seria nosso procedimento? Muito bem, para nós pensarmos. Unidade 3, vamos iniciar, página 121. As bases da igreja. Então, nas próximas aulas, ou nesta unidade, conforme está no livro, né, veremos como o apóstolo Paulo lança as bases da igreja com uma maestria singular, unindo sua brilhante intelectualidade com um profundo senso de compaixão. É certo que o apóstolo, ao escrever para as igrejas em Corinto e Tessalônica, conseguiu aliar uma profunda preocupação com o presente e uma expectativa singular com relação ao futuro, é evidente. Os temas abordados vão desde as condições espirituais e as falsas doutrinas. Então, a proposta de Paulo com suas epístolas era resolver problemas e ajustar o que estava desajustado. Com muita graça e sabedoria, haja vista que o Estado que estava cheio do Espírito Santo, claro, ele trazia as resoluções para os problemas instaurados nas igrejas em Corinto e elogiava a igreja em Tessalônica. Aqui aparece um contraste entre a igreja em Corinto e a de Tessalônica, porém, ambas eram igrejas de Deus. É verdade que Paulo elogia a fé, o amor, a esperança e a fidelidade dos cristãos em Tessalônica. Porém, para essa igreja tão elogiada, há uma exortação para que perseverassem em fidelidade, estabelecendo um alinhamento, fornecendo com isso os fundamentos para a eclésia. E ao longo desses vídeos, ou dessa aula que seja, veremos algumas dessas problemáticas, as resoluções trazidas por Paulo e os ensinamentos poderosos do apóstolo aos gentios. E quando a gente fala disto, nesses vídeos, nessas cartas, que começando aqui a unidade 3, em especial a análise das duas cartas escritas à igreja de Corinto e das duas cartas escritas à igreja de Tessalônica. Lembrando, acredito eu, que a igreja que mais deu problema para o Paulo, no sentido doutrinário, foi a igreja plantada na cidade de Corinto. Alguém pode até dizer, né? Até vamos ver isso daí mais à frente, uma igreja cheia do Espírito Santo, com todos os dons espirituais. É aí que mora o perigo, gente. A gente está cheio de Deus, então a gente não precisa ser ensinado. Isso é fanatismo cegante e cego. Eu estou cheio de Deus, não preciso que ninguém me ensine, não preciso aprender, não preciso sentar para aprender. Não, muito pelo contrário. A pessoa cheia de Deus, aí sim que ela vai ter um espírito ensinável, um espírito moldável, para que ela possa entender o seguinte: ela não sabe tudo e sempre terá alguém que está apto a ensiná-la. Então, pelo fato de alguém dizer que está cheio de Deus agora, que não precisa de mais nada, eu falo mais em línguas do que aquele irmão, do que aquele pastor nem profetiza, eu profetizo, eu revelo, então não precisa de ensinamento, não precisa aprender as sagradas letras. É claro que agora sim que você precisa, para que você possa
através das Escrituras, canalizar de maneira correta aquilo que espiritualmente Deus tem te dado.